terceira série, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Fran para mais uma aula de Biologia, continuando o nosso tema de Ecologia. Na aula passada, a gente comentou que a gente ia fazer uma retomada dos conteúdos, né? Para fixar bem esses conteúdos que são fáceis na maioria das vezes. Boa parte deles vocês já viram lá no Ensino Fundamental 1, um pouquinho, 2. A gente só está complementando um pouco mais. Então, são assuntos um pouco mais tranquilos, né? Vocês estão vendo até que vocês estão procurando a parte difícil muitas vezes e não estão achando porque realmente é mais tranquilo do que os conteúdos que a gente viu anteriormente. Vamos começar com a nossa notícia do dia aqui, ó. Como é a vida em um recife de coral? Sim, eles estão ameaçados no mundo todo. Rica como a vida de uma floresta tropical. E assim como a selva, o recife de coral é quente. Suas águas variam de 20 a 30 graus Celsius. A temperatura é ideal para que se formem santuários ecológicos nos oceanos. Eles servem de ponto de alimentação, reprodução e refúgio a 1/3 de todas as espécies de peixes marinhos do mundo. Entre os típicos habitantes estão o sedentário peixe-papagaio e a jamanta, uma raia dócil, além de polvos, estrelas do mar e medusas, muitas vezes letais para os humanos. O homem, aliás, é a única ameaça a essa diversidade. Devido à poluição e à pesca predatória, 10% dos recifes do planeta já morreram. Se seguir assim, em menos de um século, nós teremos que sair à procura de Dory e do Nemo, literalmente. Então veja só, mostrando aqui que as ações humanas, as ações antrópicas estão acabando com todo um ecossistema, né? Ecossistema aquático. A gente vai ter uma aula só falando disso, mas essa notícia já traz muita coisa do que a gente vai ver hoje. A gente já está vendo aí relações ecológicas, está vendo sucessão ecológica, dinâmica populacional e tudo isso que a gente está falando tem a ver, né? Tem as relações ecológicas acontecendo no recife de coral, né? O coral por si só já é uma associação ali, uma colônia, né? Tem todas as interações. Se você destrói esse ambiente, vai ter que passar também pela sucessão ecológica. A gente falou lá de sucessão ecológica dando exemplos terrestres, mas isso ocorre também em ecossistemas aquáticos. Então está tudo relacionado a coisas que a gente já estudou, certo? Então vamos lá para a nossa retomada de conteúdo. Mas antes, deem uma olhada nessa imagem, nesse GIF, mostrando um coral para vocês, né? Abrindo ali os pólipos bem bonitinhos, pequenininhos. Olha que imagem bonita. Quais são os objetivos da aula de hoje? Retomar os conteúdos das relações ecológicas harmônicas e desarmônicas, da sucessão ecológica primária e secundária e ainda dinâmica populacional, ok? Vamos lá então direto com o quiz para ver se você lembra essa primeira parte. Algumas relações ecológicas causam benefício apenas para uma espécie, não prejudicando nem beneficiando a outra. Não corresponde a esse tipo de relação. Letra A, o inquilinismo. Letra B, o amensalismo. Letra C, o comensalismo. Ou letra D, o epifitismo. E aí, gente, conseguiram? Então vamos lembrar lá, ó. Inquilinismo. Lembra o que é isso? A gente mostrou lá que um organismo habita o corpo do outro sem causar prejuízo. Então, inquilinismo está de acordo com o que a gente está falando ali. Uma espécie beneficiada e a outra, nada acontece. Amensalismo. Amensalismo aí não, né, gente? O que era o amensalismo? Lembra que a gente falou que esse tipo de relação ecológica, um organismo, aqui no caso o fungo, produz substâncias que inibem o crescimento da outra, que atrapalham, que impedem a outra de se desenvolver? Então aqui a gente deu o exemplo do penicillium, né, esse fungo, que produz uma substância tóxica que não deixa então as bactérias crescerem. Então tá vendo que tem uma zona aqui que não cresce as bactérias, tá? Por quê? Porque aquela região ali está com a penicilina, né? Que é produzida pelo fungo penicillium, que mata as bactérias que estão nessa orla aqui, ok? Então o amensalismo prejudica uma das espécies.
tá? Comensalismo e epifitismo seguem a mesma lógica do inquilinismo aqui, né? Uma espécie é beneficiada e a outra não faz diferença nenhuma. Então vamos relembrar quais são as relações ecológicas. A gente falou lá na primeira aula que a gente teve sobre esse assunto que relação ecológica é a relação entre duas espécies, né? Ou uma espécie com os organismos da mesma população. A relação ecológica, então, ela pode ser intraespecífica, quando só considera organismos da mesma espécie, e pode ser interespecífica, quando tem espécies diferentes. Ela ainda pode ser harmônica, quando não prejudica nenhum dos envolvidos, e desarmônica, quando pelo menos um deles é prejudicado, ok? A gente viu daí que dentro das relações ecológicas intraespecíficas, harmônicas, a gente tinha dois tipos, a colônia e a sociedade. Lembra a diferença entre elas? Na colônia, que a gente tem um exemplo aqui, por exemplo, da caravela ou dos pólipos, dos corais também, esses organismos eles estão unidos anatomicamente, grudados, né? Então, no caso da colônia, os organismos eles têm divisão de trabalho, mas eles estão grudados anatomicamente, certo? No caso da sociedade, divisão de trabalho, mas esses organismos são independentes ali um do outro, eles não estão grudados. Você pensa lá no formigueiro, no cupinzeiro, no vespeiro, né? Então todos esses animaizinhos você vê eles individualmente, mas eles necessitam um do outro para sobreviver, porque eles dividem trabalho lá dentro do formigueiro, da colmeia, enfim. E tinha também as relações desarmônicas intraespecíficas, que eram dois tipos também. O canibalismo, que é quando o organismo se alimenta de outro da mesma espécie, a gente deu lá o exemplo do louva-a-Deus, da viúva negra, né? Tem casos de canibalismo humano, né? Principalmente algumas tribos indígenas que já existiram. E ainda tem desarmônica. Na desarmônica ali ainda competição intraespecífica. Por que os animais podem competir, por exemplo? Por que os organismos podem competir? Podem competir por território, por alimento, por parceiro sexual, por água, enfim, pelos recursos, né? Sejam eles recursos necessários para manter a vida ou então para perpetuar a vida na forma de reprodução. E aí a gente tinha a maior parte das relações interespecíficas, que a gente começou com as harmônicas, que eram lá mutualismo e protocooperação, que eram muito parecidos. Lembra que o mutualismo, as duas espécies são beneficiadas e essa relação ela é obrigatória. Mutualismo aparece às vezes como simbiose também, tá? Pode aparecer esse nome. Protocooperação também beneficia as duas espécies, só que não é uma relação obrigatória. Elas vivem melhor junto, mas se tiver separado, ok também, não vai prejudicar, tá? Aqui o exemplo do jacaré e do pássaro palito, por exemplo, né? Comensalismo. Lembra que uma espécie ela se beneficia de alguma coisa da outra e a outra não é nem beneficiada e nem prejudicada? Principal exemplo, a rêmora e o tubarão. Ela fica esperando os restos do alimento do tubarão. Então não prejudica ele, mas ela é beneficiada. Dentro disso a gente ainda tinha o inquilinismo, que é um tipo especial de comensalismo, né? O inquilinismo, um organismo vive no corpo do outro, sem prejudicá-lo. A gente deu exemplo lá do pepino do mar e do peixe-agulha. E ainda um tipo especial de inquilinismo que é o epifitismo. O epifitismo é quando a gente fala de plantas, por exemplo, as bromélias que vivem nos troncos de outras plantas, né? Então está aqui mostrando essas relações comensalismo, inquilinismo e epifitismo estão muito relacionadas, né? Aí tinha as relações desarmônicas, onde pelo menos um é prejudicado. Predação, o predador sai beneficiado, a presa prejudicada. Tinha ainda o herbivorismo, que é um tipo especial de predação, né? Que no caso a presa é uma planta. Parasitismo, que pode ser o endoparasitismo, quando o parasita está dentro do corpo do organismo, ou o ectoparasitismo, por exemplo, o piolho fica para fora do corpo e é um parasita. Tinha lá o amensalismo, que a gente comentou, que uma espécie, então, ela inibe o aparecimento, o crescimento, o desenvolvimento da outra, que ela produz alguma toxina, alguma coisa que impede. E ainda tinha a antibiose, que às vezes é usada como sinônimo de amensalismo, mas também não é. Lembra que a antibiose era aquele fato, o simples fato de uma espécie existir acaba atrapalhando a outra? A gente comentou lá do elefante que pode estar andando na savana e pisar no inseto. O elefante não foi beneficiado com isso, mas atrapalhou a vida do inseto, que acabou morrendo esmagado, né? Então, inclusive nessa aula apareceu como se um fosse beneficiado, e não é, gente, tá? É prejudicado, mas para outra espécie não faz diferença nenhuma. E ainda a competição interespecífica, né? No caso da competição interespecífica, as duas espécies eles disputam algum recurso, disputam alguma coisa. Um quiz. Sobre o tema sucessão ecológica, assinale o que for incorreto. A do tipo primário ocorre em locais onde não havia vida anteriormente.
Letra B, a do tipo secundária, em geral, ocorre de forma mais rápida. Letra C, organismos pioneiros são mais exigentes em termos ambientais. E letra D, arbustos geralmente representam comunidades intermediárias. Qual que é a resposta correta? Esse tem certeza que você acertou, porque é muito fácil, né? Qual a diferença da comunidade da sucessão primária e da secundária? Primária ocorre em locais onde nunca houve vida anteriormente. Secundária em locais onde já houve e aconteceu alguma perturbação ambiental e teve que recolonizar o ambiente. Então aqui a única incorreta, na verdade, os organismos pioneiros, eles não são mais exigentes ambientalmente, muito pelo contrário, eles são menos exigentes, né? Então eles precisam de menos água, eles não precisam de tanto solo, não precisam de tanto nutriente, por isso é que eles conseguem se estabelecer nesses locais onde não havia vida, ok? Sucessão ecológica, então mostrando aqui pra gente essa parte que a gente estava relembrando. A primária ocorre em ambientes estéreis, onde nunca houve vida, secundária, onde já houve vida. E a gente divide em fases, né? A ecese, lá onde chegam os organismos pioneiros, que são os menos exigentes ambientalmente. Lembra que nessa fase a produção de energia é muito alta, não é tão alta assim, mas sobra energia. Então a produção primária bruta, que é esse total de energia produzido, até não é tão alto. Mas a produção primária líquida acaba sendo alta. Por quê? Porque sobra muita energia para o ambiente. A gente tinha a segunda fase, que é o SERE. Aqui, no caso, as espécies intermediárias. E, por último, lá o clímax, que é o ápice do desenvolvimento desse ambiente. Aqui, sim, ó, a produção primária bruta ela é muito alta, mas não sobra energia. Então, a produção primária líquida ela é menor, tá? Mais um quiz. Ecologicamente, uma população apresenta crescimento quando? Letra A, a taxa de natalidade mais imigração é igual à taxa de mortalidade mais imigração. Letra B, taxa de natalidade mais imigração menos a taxa de mortalidade somada à imigração é igual a zero. Letra C, taxa de natalidade mais imigração é menor do que a taxa de mortalidade mais imigração. Ou letra D, a taxa de natalidade somada com a imigração menos a taxa de mortalidade somada com a imigração é maior do que zero. Aí, gente, tem certeza que você acertou também, porque essa parte é moleza, né? Então, para a comunidade apresentar crescimento, a parte de indivíduos que estão entrando, seja nascendo ou imigrando para a região, tem que ser maior do que a taxa de organismos que estão saindo, seja por mortalidade ou porque estão realmente emigrando da região, tá? Então, tá aqui, tem que ser maior do que zero. Então, dinâmica populacional. O tamanho da população depende de 4 coisas: natalidade, mortalidade, emigração e imigração. E ainda tem aqueles reguladores da população, lembra? Que tem os predadores, a quantidade de recurso. Então, tudo isso também acaba limitando esse crescimento,
Tá? Então, além desses 4 fatores principais, ainda tem aqueles fatores que limitam o crescimento da população. Agora, então, a gente vai fazer bastante exercício para ver se você entendeu essa parte direito, né? Então, a gente já fez uma pequena revisão dos principais tópicos e agora é só exercício o resto da aula toda. Vamos aqui junto, olha. A posição ocupada pela vaca na interação apresentada na tirinha caracteriza como produtora, consumidora primária, consumidora secundária, consumidora terciária ou decompositora. Então, leia a tirinha e eu já volto para a gente responder junto. E aí, gente, tranquilo, né? Bem facinho, olha, uma questão de Enem. Tá vendo que Enem nem sempre é difícil? Às vezes tem umas questões muito fáceis, então leia com atenção, faça com cuidado, com carinho, que eu tenho certeza que você vai se dar bem. Então, olha o que está dizendo a tirinha. Tenho que fazer uma redação sobre a vaca. O que será que eu escrevo, Miguelito? A vaca vive no campo, ela come pasto, pasto e mais pasto, muito pasto. Depois a vaca vem para a cidade e a gente come ela e pronto. Quer dizer que para você a vaca é um intermediário entre pasto e nós? Então, tá dizendo aqui que a vaca é o quê? Um animal herbívoro, tá comendo pasto. Se ela é um herbívoro, ela é o quê? Consumidora primária. Consumidor primário come então o produtor, no caso aqui, o pasto, ok? Bem tranquilo, né? Segundo exercício de hoje. Surtsey é uma ilha vulcânica situada perto da costa sul da Islândia. A erupção vulcânica que lhe deu origem ocorreu na década de 1960, o que faz dela, seguramente, a ilha mais nova do Oceano Atlântico. As primeiras espécies que aí se fixaram foram os musgos e líquens. À medida que as aves foram fixando-se na ilha, as condições do solo foram melhorando e as espécies vegetais mais complexas puderam iniciar a colonização do território. Em 1988, foi observada a presença do primeiro arbusto. O conjunto das alterações ocorridas no ambiente descrito é um exemplo de letra A, nicho ecológico, letra B, eficiência ecológica, letra C, sucessão ecológica, letra D, irradiação adaptativa ou letra E, resistência ambiental.
aí, gente, outra questão do Enem, bem facinho. Do que a gente está falando aqui, né? Quando está falando lá da ilha vulcânica que começou a ser colonizada. Sucessão ecológica. E nem perguntou se era primária ou secundária. Mas se tivesse perguntado qual tipo de sucessão ecológica seria? A primária, né? Porque é uma ilha vulcânica nova, onde nunca houve uma comunidade estabelecida. Vamos para mais um exercício, então. Terceiro exercício de hoje, gente. Considere a seguinte cadeia alimentar em um ambiente marinho: fitoplânctons, copépodos, sardinhas e atuns. Imagine que nessa cadeia sejam introduzidas águas-vivas que se alimentam dos copépodos, crustáceos planctônicos. Nessa área, as águas-vivas não são alimentos para outros organismos. No mesmo período, ocorre sobrepesca das populações de sardinha. Como consequência das interferências descritas na cadeia alimentar, será observada a diminuição. Letra A, da população de copépodos, em decorrência da diminuição do estoque de sardinhas. Letra B, do estoque de copépodos em função do aumento da população de atuns. Letra C, da população de atuns em consequência da diminuição da população de sardinhas. Letra D, da quantidade do fitoplâncton devido à redução do estoque de copépodos. Ou letra E, da população de atuns pelo aumento da população de copépodos. E aí, gente, o que vai diminuir, o que vai aumentar? Diga qual que é a resposta correta. Então, gente, vou voltar ao slide para a gente analisar aqui junto, tá? Então, veja, está dizendo que foi introduzida água viva e que elas se alimentam de copépodos. Então, a gente está colocando aqui, ó, as águas vivas competindo com as sardinhas pelo mesmo alimento. Então, vamos pensar aqui junto. Eu introduzi mais um animal que vai se alimentar de copépodo. Vai aumentar ou vai diminuir essa população aqui? Ela vai diminuir, né? Porque tem mais animais comendo ela. Em compensação, o fitoplâncton vai aumentar, porque tem menos predador nele, ok? Continuando lá. Mas ainda está dizendo, ó, que está tendo no mesmo período uma sobrepesca de sardinhas. Então, eu estou diminuindo a quantidade de sardinhas. Então, se eu pensasse só na sardinha, ó, ia aumentar a quantidade de copépodo, certo? Então, o que vai acontecer? Ó? Das alternativas, a única correta é que está dizendo aqui, ó, que vai ocorrer, está perguntando quem é que vai diminuir. Então, vai diminuir a população de atuns em consequência da diminuição da população de sardinhas. Claro, ó, se eu estou aumentando a sobrepesca de sardinhas, então está pescando mais sardinha do que deveria, o atum vai ser afetado, porque tem menos comida para ele. Tá? Então, isso aqui é importante. Tá vendo que ele te deu alguns detalhes ali? Aí você pensa que ele vai perguntar ou da água-viva, ou do copépodo, ou da sardinha. Ele pergunta do atum, que está lá no final e você nem tinha dado bola para ele. Então, é importante analisar e interpretar com cuidado. Uma outra questão de Enem, bem tranquilinha também, que eu tenho certeza que a maioria de vocês acertou. Mais um
Aqui, gente, também de Enem. Existem bactérias que inibem o crescimento de um fungo causador de doenças no tomateiro, por consumirem o ferro disponível no meio. As bactérias também fazem a fixação do nitrogênio, disponibilizam o cálcio e produzem auxinas, substâncias que estimulam diretamente o crescimento do tomateiro. Aí está dizendo de onde que ele retirou o texto, né? Qual dos processos biológicos mencionados indica uma relação ecológica de competição? Letra A, a fixação de nitrogênio para o tomateiro. Letra B, a disponibilização de cálcio para o tomateiro. Letra C, a diminuição de quantidade de ferro disponível para o fungo. Letra D, a liberação de substâncias que inibem o crescimento do fungo. Ou ainda a letra E, liberação de auxinas que estimulam o crescimento do tomateiro. Então, o que aqui representa uma competição? E aí, gente? Bem tranquilo também, né? O que aqui é a única coisa que pode indicar uma competição? A diminuição da quantidade de ferro disponível para o fungo. Então, diminui, eles estão competindo pelo mesmo recurso. Aí você já deve estar pensando, ai, professora, está tudo muito fácil. Eu nem vou estudar mais para o Enem, só tem questão fácil. Não é bem assim, né? Tá fácil justamente porque você está estudando, porque você está prestando atenção nas aulas, né? Se você não estivesse estudando isso aqui, você ia chegar lá na hora do Enem e não ia saber responder. Então, por isso, a importância de estudar, gente, de assistir as videoaulas, de fazer os exercícios com cuidado. Não deixe acumular nada no seu coração. Aproveita e faça. Aproveita no início do trimestre ainda, né? Deixe tudo bem certinho. E o conteúdo é fácil, então não tem nem desculpa, né? Você está aprendendo só de ver a videoaula e de responder ali. Continuando aqui, gente, mais um exercício. Agora não é mais do Enem. A erva de passarinho é uma planta que cresce sobre árvores e suas raízes penetram nos troncos das hospedeiras, sugando a seiva e levando-as à morte. Assinale a alternativa que apresenta o tipo de relação ecológica descrita entre a erva passarinho e as árvores. Então, depois de ler isso, qual que é a relação entre a erva passarinho e a árvore?
Então, vamos ler de volta aqui, gente, para tirar a dúvida se você ficou. Tá dizendo aqui, ó, que a erva de passarinho é uma planta que cresce sobre as árvores. Ah, professora, é inquilinismo. Mas continuando aqui, ó, suas raízes penetram no tronco das hospedeiras, sugando a seiva e levando-as à morte. Então não pode ser inquilinismo, né? Porque no inquilinismo, a planta, ou epifitismo, né? A planta até vive no corpo da outra, mas ela não prejudica. Aqui ela está prejudicando, ela está roubando nutrientes. Que tipo de relação é essa? O parasitismo. Mas, ó, tava bem tranquilo também, né? Porque todas as outras relações que o exercício apresentou para você aqui eram relações harmônicas. A única desarmônica era o parasitismo. Então, também tava muito tranquilo de responder. Mais um aqui, gente. Os ecossistemas naturais estão em constante modificação. Como se fosse um organismo vivo, eles passam por vários estágios, desde a juventude até a maturidade. Sucessão ecológica é o nome que se dá a essa série de mudanças nas comunidades, que compõem o ecossistema até atingir a comunidade clímax. A respeito das sucessões ecológicas, assinale a alternativa correta. Então, leia para mim as alternativas, analise com cuidado e diga para mim qual que é a correta. Eu já volto para a gente responder junto. Gente, vamos ler juntas as alternativas agora? Letra A. As espécies pioneiras são as que primeiro se instalam em um determinado ambiente. Até aí tudo ok, né? Verdadeiro. Podendo ser autótrofas ou heterótrofas. Aqui tá errado, né, gente? Elas são autótrofas. Porque heterótrofas, elas precisam se alimentar de um outro ser. Não tem ser nenhum ainda, então não pode ser heterótrofa. Então tá errado. Letra B. No início da sucessão, a taxa de fotossíntese é bem maior do que a taxa de respiração? Então pense, lá no início, isso é verdade? Aí sim, né, gente? Lembra que sempre sobra energia para o ambiente? Porque elas fazem muito mais fotossíntese do que consomem lá no caso da respiração. Por que compara a fotossíntese e a respiração? Porque na fotossíntese está produzindo o oxigênio e na respiração ela está consumindo. Então, por isso que eles comparam esses dois processos, tá? Então, a gente já achou a correta. Vamos ver porque o resto está errado? Letra C. O número de nichos ecológicos permanece o mesmo em todos os estágios da sucessão? Também não, né, gente? Lá no começo você só tem praticamente as espécies pioneiras. Então tem poucos nichos ecológicos. Conforme você vai indo lá em direção ao clímax, aí vai aumentando a biodiversidade, vai aumentando a quantidade de nichos ecológicos, ok? Letra D. Somente os seres eucariontes podem agir como espécies pioneiras? Bactéria pode ser espécie pioneira, gente. A gente não falou sobre elas, mas elas também podem surgir na região. Né? No caso, do interior de vulcões ou essas ilhas que tem muito enxofre, né? As bactérias conseguem fazer a quimiossíntese lá, então elas também podem ser espécies pioneiras. Letra E. Em uma comunidade clímax, né?
Mas aqui, na verdade, quando a gente está falando de espécie pioneira, a gente está falando das ilhas e das dunas, então por isso que está errado, tá, gente? Interior de vulcão, a gente só vai ter as próprias bactérias, por isso que a gente não está considerando. Desculpe que eu falei errado para vocês. Em uma comunidade clímax, o consumo de CO2 pelas plantas é sempre maior do que a produção de CO2? No clímax, lembra que se iguala a taxa de fotossíntese e de respiração? Então, se está se igualando, não pode ser maior, né? Então, tá errado, gente. Só que, vamos ver de volta, em uma comunidade de clímax, o consumo de CO2 pelas plantas, pela fotossíntese, é maior do que a produção de CO2 pela respiração? Não, né, gente? Então, isso aí está errado. Mais nosso penúltimo exercício de hoje. Tenho certeza que isso aqui você vai acertar também, né? Porque se você entendeu a parte de sucessão ecológica, aí você já está bem no que eu queria que você soubesse. Krakatau, uma ilha do tamanho de Manhattan, localizada entre Java e Sumatra, foi destruída em 1883, após uma série de poderosas erupções vulcânicas. Apenas um pequeno pedaço da ilha original permaneceu acima do nível do mar. Essa pequena ilha, chamada de Hakata, não possuía qualquer vida, era uma ilha estéril, mas a vida logo começou a surgir novamente. Quando o biólogo, Wilson, diz que a vida logo começou a surgir novamente, ele estava se referindo a qual fenômeno ecológico? Então leia as alternativas e me diga qual que é a única correta. E aí, gente? Essa pode ter dado um nó na sua cabeça, porque o texto estava meio ambíguo. Vamos ler essa parte aqui de volta. Ele está dizendo que a pequena ilha não possuía qualquer vida, ela era uma ilha estéril. Se é uma ilha estéril, então é uma sucessão primária. Mas pode ter dado um nó na cabeça porque ele diz que a vida começou a surgir novamente. Como que a vida começou a surgir novamente se era uma ilha estéril, né? Então, pode ter confundido um pouquinho essa fala dele. Mas aquela dica da ilha estéril é o que é o principal pra gente. Então, sucessão primária, porque nunca houve vida lá antes, tá? 8, gente. Observe o gráfico abaixo, que mostra 3 tipos gerais de curvas de sobrevivência para diferentes espécies de organismos. Os seguintes organismos apresentam a curva do tipo 1, 2 e 3, são respectivamente. A gente não falou muito sobre esse gráfico, né, mas ele é importante, por isso que eu trouxe ele para vocês aqui nessa aula hoje, né? Então, analisem as 3 curvas ali e me digam que organismo que pode pertencer à curva 1, à curva 2 e à curva 3.
E aí, será que você conseguiu? Vamos analisar aqui junto? Olha só, gente, a curva 1, vamos olhar o gráfico aqui primeiro. Você está vendo que o número de organismos é muito maior lá no começo da vida do que no final? Então, aqui está mostrando o número de sobreviventes e tempo máximo de vida. Então, na curva 1, a gente tem muito mais organismos que nascem do que lá no final da vida, quando estão mais velhos, adultos. Então, pense, que tipo de organismo que tem esse ciclo? Que tem muito mais nascendo e daí eles morrem aos montes e pouco chegam lá à vida adulta. A outra linha aqui, ó, outra linha mais ou menos instável. A quantidade de organismos que vai morrendo ao longo de vida é instável. E a terceira linha aqui, ó, os organismos eles morrem muito mais lá no final do que no começo. Então, nasce uma certa quantidade, sobrevive um certo tempo e depois vai morrendo. Então, são 3 curvas diferentes. Vamos ver aqui, ó. A curva 1 pode pertencer a roedor? Então, pensar em roedor, nasce muito e morre muito, então ficam poucos adultos? Seres humanos, é estável essa linha? Se a gente pensar no nosso caso, gente, a gente morre muito mais lá no final da vida, né? Quando tá mais velho. Então, a nossa curva é essa aqui, ó. Nasce, tem uma certa estabilidade, número de mortos ali, mas quando chega no final ali, quando tá mais velho, morre muito mais do que no início da vida, tá? Se a gente pensar hoje na nossa vida, né? Então, a gente já sabe que não é. Seres humanos, a gente também sabe que não é o primeiro. Morre muito no início da vida. Não é assim que ocorre. Tartaruga marinha. Tartaruga marinha, sim, gente. Nasce muita tartaruga, mas poucas conseguem chegar à fase adulta. Porque são predadas, até mesmo no ninho ainda, quando estão saindo do ninho. Então, nasce muito mais do que consegue sobreviver. Então, aqui a gente já sabe que a curva 1 é de tartaruga. Então, entre C e E. O 2, seres humanos ou roedores? Eu já falei para vocês que o de seres humanos é 3, então a gente já descobriu, né? Primeira linha das tartarugas marinhas, roedores mais ou menos instável ao longo de todo o ciclo de vida e seres humanos que morrem muito mais lá depois de adulto, quando está mais velho, do que no início da vida, ok? Na aula de hoje, então, a gente fez vários exercícios revisando alguns conteúdos que a gente já viu de ecologia. A próxima aula eu volto com vocês, continuando ainda o assunto de ecologia, que a gente vai ver até o final do ano. Só que agora a gente começa a aprofundar um pouco mais. Em alguns casos que vocês veem notícias direto, por exemplo, né? Por quê? Porque agora a gente já estudou os principais fundamentos da ecologia lá, estudou o nicho habitat, nicho ecológico, habitat, a diferença entre eles, os níveis de organização, estudou lá o que é uma cadeia, uma teia alimentar, quais são as relações ecológicas, a gente foi estudando esses conceitos fundamentais. Agora a gente já começa a aprofundar, utilizando esses conceitos para analisar coisas no nosso ambiente, por exemplo, os desastres ambientais, né? Mas a gente ainda tem a parte dos ciclos dos nutrientes, ciclo do carbono, ciclo do oxigênio, a gente vai estudar bastante os ciclos também, tá? Então aguardo vocês na próxima aula, não faltem, porque esse conteúdo cai muito no Enem, gente, vestibular também. Então aproveitem que vai estar tudo fresquinho na cabeça de vocês para ir bem nas provas, tá? Então aguardo vocês na próxima aula.